nós vamos entrar agora em uma outra prática, que é a questão das políticas explícitas, tá? E aí, eu gosto de falar o seguinte, pessoal. Todo jogo, ele é mais divertido quando as regras estão claras, concordam? Quando a gente sabe as regras do jogo, o jogo fica mais divertido, né? E aí, quando a gente fala de políticas explícitas, é exatamente isso, tá? É deixar as regras do jogo explícitas. O que isso quer dizer? Onde estão as regras do time? Qual é o comportamento do time? Onde estão, por exemplo, os ambientes de desenvolvimento? Quais são as cadências que o time segue, né? Quais são os horários que o time se encontra? Quais são as regras de DOR, de Dodge, tá? Todas as regras em si do time. Essas são as políticas do time. E por que a gente fala de políticas explícitas? Porque isso tem que estar explícito, né? Isso tem que estar visível para todo mundo dentro do time. Ótimos lugares para a gente deixar as políticas. Confluence e no wiki do Azure. Então são dois lugares excelentes para a gente criar a nossa política. Só que assim, política pode estar em qualquer lugar, desde que esteja visível para todo mundo. Então pode estar num documento, num doc, num PPT, enfim, qualquer lugar, desde que seja aberto para todo mundo e que a gente atualize de tempos em tempos. A política explícita, elas não são regras que a gente dita e a gente esquece. Não. A gente tem que sempre tá olhando para elas e melhorando, tá bom? Por quê que a gente fala, né? Tem 3 pontos importantes sobre políticas explícitas, né? Não é possível melhorar algo que você não entende. Então, se você não entende a regra do jogo, como que você consegue melhorar o jogo? Né? Se você não entende as regras do cenário, como que você consegue melhorar esse cenário? Fica meio difícil, né? Apresentar como as coisas funcionam e como o trabalho é feito. Então, qual é o fluxo de trabalho da equipe? Né? Quais são as etapas? O que faz um item sair do backlog para análise? E de análise para desenvolvimento? E desenvolvimento para teste? Teste para homologação? Homologação para dano? Quais são os critérios que tem de um status para o outro? Tá? Isso tem que estar dentro da nossa política. Em qualquer alteração, de novo, a gente vai lá e atualiza essa política, tá? Então, ó, as políticas explícitas no Kanban, elas governam o comportamento do time. Então, se a gente coloca algumas regras, né, de como as coisas devem de fato acontecer, isso vai governar o comportamento do time, tá bom? Então, eu gosto muito, pessoal, de falar. A primeira coisa que eu gosto de olhar quando eu entro dentro de um time, aí falando, né, a nível de time mesmo, é olhar para as políticas. Primeira coisa, o time de vocês tem política explícita? Existem regras? Provavelmente sim, né? Segundo, elas estão documentadas, né? Terceiro, elas estão explícitas para todo mundo? Quarto, elas são atualizadas? Essas 4 perguntinhas são essenciais quando a gente fala de política explícita. Como eu disse, né? Política explícita pode ser qualquer coisa. Então, o que é o nosso BOR? Né? Qual é o nosso BOR? Qual é o nosso DOD? Tá? Opa. Quais são os horários, as cadências, né, dos encontros? Aqui, encontros. Qual, qual é a função de cada pessoa dentro do time, se é que tem especialidades, né? Qual é o endereço dos ambientes, dev, teste, homologação, produção, né? Para ficar fácil. Quais são as ferramentas que o time utiliza? É um checklist, um monte de coisa que ditam as regras do time. Pode falar, João. Só uma dúvida. Os indicadores do time também entram aqui nas políticas explícitas? Sim, sim. Exatamente isso. Ó. Quais são os indicadores, né? Por exemplo, vamos levar lead time, vamos levar vazão, né? O que o time tem de métrica, de indicador, tá? Inclusive, quando a gente fala, né, de retrospectiva, quando a gente tem uma retrospectiva, a gente utiliza essas métricas. Então, pode até surgir numa retrospectiva, falta métrica tal, falta cenário tal. Beleza. Vamos adicionar na nossa política explícita, que agora a gente vai começar a medir isso para trazer uma próxima retrospectiva. E aí a gente vai lá e atualiza a nossa política. Então, eu estou olhando para lead time e vazão, opa, agora conversamos, temos que olhar para a eficiência de fluxo. Então, a gente vai sempre atualizando. Vamos lá. Quando a gente fala de política explícita, pessoal, tem uma coisa que eu particularmente gosto bastante, mas
vejo poucas empresas, poucos times usarem, que é o conceito de classe de serviço, tá? Classe de serviço, vocês já viram classificação do SUS? Já viram lá as corzinhas da classificação do SUS, né? Quando a gente fala de classificação do SUS, o que acontece? O vermelho, quando chega alguém num hospital lá com a pulseirinha vermelha, ela é prioridade 0, ou seja, tem alto risco de morte ali. Então ela passa na frente de todo mundo. Os médicos basicamente saem dos seus atendimentos, né? E vão ajudar lá a pessoa que está com a pulseirinha vermelha, né? Conforme a prioridade da pessoa, o risco de morte da pessoa vai abaixando, ela vai ganhando outras pulseirinhas, né? E a gente passa horas com essa pulseirinha nos hospitais. Mas, enfim, essa é uma classificação baseada no risco, tá? E as classes de serviço também são classificações baseadas em riscos, tá? E dentro do método Kanban, nós temos 4 classes de serviço, tá? Nós temos a classe urgente, que a gente chama de expedite. Expedite é aquilo, para tudo que você está fazendo e olha para essa demanda aqui, olha para isso aqui, tá? É a nossa urgência de fato. O que pode cair aqui dentro de uma demanda expedite? Por exemplo, queda do sistema. Se caiu o sistema, para tudo que está fazendo para ver o que aconteceu, né? Geralmente é assim que acontece. O que mais pode cair como expedite aqui? Falha crítica no ambiente ou na versão do cliente. Né? De repente, a gente tem lá um cliente super importante que, dependendo da falha que acontece naquele cliente específico, ele é uma expedite, uma demanda urgente, tá? E aí, uma coisa que a gente tem sempre que colocar nas nossas políticas explícitas é justamente isso. O que é urgência para a gente? Quais são as características de uma demanda expedite? Por quê? Sempre, né? O Cisne gosta de falar. É raro, mas acontece sempre, né? Das demandas virem de forma brusca, de forma top-down, né? Então, se a gente tem, de fato, uma regra que fala o que é a urgência, somente demandas com aquelas características serão tidas como urgente, tá? E aí a gente começa a trabalhar, não é fácil isso, mas a gente começa a trabalhar na questão de que somente demandas dessa característica é urgente. Então, se tudo é urgente, nada é urgente, né? Então, de fato, o que é urgência para nós, para nossa organização, né, para o nosso time, tá bom? Uma outra classificação que a gente tem são as demandas de data fixa, né? Então, aquelas demandas que já têm uma data específica para serem entregues. Vou dar um exemplo. Uma legislação, né? Uma lei nova. Vai entrar uma lei nova que a gente precisa que ela esteja lá, já disponível no nosso sistema, no dia 1/7. Tá? Dia 1/7. Essa demanda tem que ficar pronta até o dia 1/7. É a data máxima para a gente entregar isso. Tá? Um exemplo. Vamos supor que a gente tem que implementar uma funcionalidade, um carrinho de compras para um cliente nosso que ele quer vender os produtos dele no Natal. Né? Ele vai abrir a loja dele e vai vender no Natal. Faz sentido eu entregar isso no dia 26/5 do 12? Não faz sentido. Né? Então, nesse caso, eu tenho uma demanda de data fixa até o Natal. De preferência antes. Né? Outra classificação, pessoal, é a demanda padrão. Tá? São as demandas corriqueiras. Ela não tem data, ela não é urgente, né? Mas são as demandas que a gente mais acaba trabalhando. A maioria das demandas acabam caindo aqui, né? E nós temos as demandas intangíveis. As demandas intangíveis, o que é isso? É uma demanda que a gente pode fazer um estudo, né? Muito gerenciada a estudo, a descoberta das coisas, ou melhorias técnicas que não tem uma urgência para fazer. A gente pode deixar lá uma hora ou outra, a gente olha para aquilo. A gente só tem que tomar cuidado que essa uma hora ou outra pode nos custar caro, tá? Essas classes de serviço, elas têm a prioridade dela, né? Ela é muito baseada nesse conceito aqui, ó, o custo de atraso. Tá? Cada classificação dessa tem um custo de atraso. Quanto custa para mim atrasar essa demanda? Então, eu vou dar um exemplo. Uma demanda expedite, caiu o sistema. O custo dela é altíssimo na hora que ela chega. Concordam? Quanto mais tempo o sistema ficar fora da diária, maior pode ser o meu prejuízo. Né? Eu não vendo, de fato. O meu cliente não vende, o meu cliente não está utilizando. Então, quando ela chegou aqui, ó, no tempo zero, ó, aqui é um gráfico, né, de custo por tempo, no tempo zero, o custo dela já é altíssimo.
E eu tenho que atacar isso o quanto antes. As demandas de data fixa, o que acontece? No primeiro momento, eu não tenho custo, né? Porque pode ser uma demanda lá na frente, né? Eu não tenho custo. Mas conforme a data vai se aproximando, o custo dela vai aumentando. Até que chega um momento que o custo dela fica altíssimo. Tá? Porque está se aproximando da data final, da data que foi estabelecida. Tá? As demandas padrões é linear, né? Linear. Então, conforme o tempo for passando, ela vai sim tendo um custo maior, né? Um custo de atraso maior, mas ela não é exponencial igual as outras duas. E as intangíveis, elas têm o menor custo, né? Conforme o tempo vai passando, o custo dela tende a aumentar um pouquinho, mas isso fica um bom tempo. Só que chega um momento que a gente precisa pagar a conta. Por exemplo, num refactoring, né? Numa manutenção de banco, né? Ou atualização de banco, na verdade, né? Lá, vou passar do Oracle 10 para o 11, né? Tem uma hora que esse custo chega e a gente precisa atuar, tá? E uma coisa importante, pessoal, as demandas, elas não têm uma classificação só de classe de serviço. Elas podem andar por essas classificações, tá? Então, vou dar um exemplo. Uma demanda, vou dar exatamente esse exemplo do Natal. Vamos supor que eu saiba que eu vou utilizar 10 dias para construir lá o meu carrinho de compras para minha loja, para o meu cliente. 10 dias, tá? Se chegar lá no dia 1 de dezembro, o que acontece? Eu ainda tenho tempo para entregar aquilo, certo? Meu custo é baixinho. Se eu chego no dia 10, eu ainda consigo entregar aquilo, mas o meu custo é um pouquinho maior, né? Agora, se eu chego no dia 15, pessoal, e eu sei que eu vou levar 10 dias para fazer aquilo. O que vocês acham? A gente não dá urgência para essa demanda? Deveria dar urgência para essa demanda? Ou seja, ela vira uma expedite, tá? Então, as demandas, sim, elas flutuam entre as classes de serviço, tá? Demandas standard também, pode acontecer do nada que aconteceu alguma coisa, essa demanda agora para tudo que a gente está fazendo para virar expedite. Mas, lembrando que as demandas, ela entram na expedite desde que estejam de acordo com os nossos critérios do que é uma demanda expedite. E onde estão esses critérios? Na nossa política explícita. Aqui é só uma forma, né, que a gente geralmente utiliza para mostrar demandas, né? Então, melhorias aqui, geralmente, né? Mas isso a gente pode customizar nas ferramentas, mas geralmente a gente fala melhoria, são demandas em verde, né? Defeitos vermelhinho, amarelos, demandas de data fixa, e a azulzinha aqui são demandas intangíveis, né? Então, geralmente, dependendo do tipo de defeito, lógico, né? Isso aqui pode entrar dentro de uma expedite, né? E geralmente as melhorias aqui, elas entram na classificação de padrão, né? Dependendo da melhoria. Alguma melhoria também pode entrar como data fixa, tá? Então, é sempre bom a gente dar essa sinalização, né? A gente olhar para o quadro e bater o olho e já falar, tá, isso aqui é uma melhoria, isso aqui é um defeito, isso aqui é uma demanda intangível, né? Isso aqui tem data fixa. Se a gente colocar dentro de cores ou dentro de raias, né? Falando das ferramentas Gira, Azure DevOps, é muito mais fácil da gente bater o olho e já saber qual é a urgência desse cartão, qual é a prioridade desse cartão.